Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que esperar para a prova do Enem 2021. Se você vai prestar o Enem ou outros vestibulares, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você fica sabendo quando subirem outros vídeos com comentários sobre as provas, resoluções, dicas e outros assuntos pertinentes, não só ao Enem, mas aos vestibulares. Além disso, eu vou pedir para você dar o seu like, porque assim esse vídeo fica melhor no algoritmo do YouTube, chega para mais pessoas. Pessoal, vamos falar do Enem 2021 e para isso eu vou pegar o Enem dos anos anteriores para a gente tirar uma base dos assuntos que mais aparecem na prova de ciências humanas. Então vamos lá. Eu peguei as provas de 2016 a 2020, considerei apenas as provas da aplicação regular do Enem, ou seja, não está aqui o Enem PPL, nem o Enem digital ou as segundas aplicações que ocorreram por alguma eventualidade. Eu pensei o seguinte, bom, qual era a prova do Enem que você que está aqui assistindo esse vídeo teria feito se fosse candidato, ou talvez tenha feito, entre 2016 e 2020, né? As provas que eram pensadas para ser a única prova do Enem aplicada. Só lembrando que em 2021 as provas do dia 21 de novembro e 28 de novembro serão exatamente as mesmas para o Enem no formato regular, ou seja, na prova feita no caderno de questões impresso, e no Enem digital. Não será como em 2020, em que o Enem digital foi uma prova diferente, outras questões, né, uma prova completamente diferente. Inclusive tem link aqui na descrição para a minha resolução, tanto do Enem de 2020 como para o Enem digital de 2020. Bom, vamos olhar a incidência dos conteúdos. Pessoal, de 2016 a 2020, então, nós tivemos 225 questões do Enem. Aqui eu vou analisar o seguinte: dessas 225 questões, em 87 delas nós podemos identificar um conteúdo relacionado à geografia. Em 107, os conteúdos são pertinentes à disciplina de história. Em 40 dessas questões há conceitos relacionados à sociologia e em 39 conceitos relacionados à filosofia. Óbvio que se você somar isso, dá mais do que as 225 questões. Pelo seguinte, a prova do Enem é uma prova de ciências humanas, ela não é uma prova com questões da história, questões de sociologia, questões de geografia separadas. Você, às vezes, numa mesma questão, tem ali elementos que permitem que você considere aquela questão como uma questão de história, ou de geografia, ou de sociologia. A mesma questão pode ser interpretada como uma questão de filosofia, uma questão de história, uma questão de geografia, mas tem muitos elementos da sociologia. Então, aqui já fica a primeira dica para a sua preparação. Não considere que filosofia e sociologia são disciplinas secundárias. Eu vejo muita gente menosprezando esses conteúdos na hora de se preparar para uma prova de ciências humanas. E não é, porque olha a distribuição de percentuais. Nós temos quase 40% da prova com conteúdos relacionados à história, quase 32% com conteúdos relacionados à geografia, mas nós temos mais de 14% da prova fazendo menção à sociologia e à filosofia, respectivamente. Então, as questões de fato, elas combinam elementos dessas várias disciplinas. E quais são os conteúdos, então, que mais aparecem? Pensando que as questões do Enem, elas são elaboradas visando atender uma matriz de conteúdos. Então, por exemplo, relações de poder entre as nações. Pessoal, isso é muito fértil. Você pode ter uma questão ali completamente geopolítica. Mas você pode ter uma questão, por exemplo, de relação de poder entre as nações, falando do imperialismo, que aí tanto pode ser abordada como uma questão de geografia como de história. Tá? Você pode, por exemplo, pegar para tratar da guerra um texto de um filósofo, para entender, por exemplo, a questão da moral em torno da guerra, dessas relações entre países. Então, quer dizer,
existem conteúdos ali muito interdisciplinares dentro do campo das ciências humanas. E isso é o que mais aparece no Enem. Mas eu fiz aqui uma divisão, né, para ajudar vocês, que é o seguinte. Bom, dentro da área de geografia, deixa eu mudar aqui a minha câmera, o que mais aparece, que salta aos olhos, né? Espaço urbano, então dinâmica das cidades, formação de cidades, a questão das periferias do Brasil, isso aparece demais. Relações internacionais, obviamente, ali toda a área de geopolítica, então tratados, né, conferências da ONU, tratados de paz entre países, isso aparece muito, trechos desses documentos citados. Dinâmicas populacionais, então migração, êxodos urbanos, rurais, a questão agora, por exemplo, dos refugiados, né? Isso é uma crise humanitária internacional que tem vários desdobramentos. Aqui também a gente pode ter questões que relacionam com a história, né? Porque não necessariamente são dinâmicas populacionais atuais, você pode ter uma historicidade nisso. E questões relacionadas, por exemplo, ao uso do solo, à agricultura, né? E a problemas ambientais, que aí tanto se liga à questão da agricultura, como às questões da organização do espaço urbano, né? Porque a gente também tem toda uma questão do lixo, né? Da questão dos resíduos, do desmatamento, do crescimento desordenado das cidades, dos impactos ambientais. Então, é uma área que tem alguns tópicos muito relevantes todos esses anos do Enem, de 16 a 20, todos esses elementos apareceram nas provas. Então, se você quer focar aí os seus estudos, né, talvez seja uma boa seguir aí para essas linhas aqui de conteúdo. Sociologia, estruturas sociais, ou seja, as relações sociais propriamente ditas, né? Impactos, por exemplo, da urbanização, da industrialização, né? As relações entre as classes sociais, estruturas políticas, então, por exemplo, analisar se um contexto é um contexto democrático, é um contexto autoritário, né? É um contexto ditatorial, e a sociologia da cultura, né? Influências culturais, né? Formas de lidar com certas práticas. Então teve, por exemplo, uma questão sobre a influência da dança francesa, como ela foi incorporada na cultura brasileira. Isso é sociologia da cultura. Então, análise de imagens, movimentos culturais, né? Movimentos sociais. Então, esse seria também um cenário ali dentro da sociologia. A filosofia lida mais com a prova de história, a prova de sociologia e de geografia tem mais interação, né? Em filosofia, o que a gente vê? Escolas filosóficas e menção realmente a autores. E aí aqui eu coloquei os 4 autores que foram mais citados nesses últimos 5 anos de aplicação do Enem. Aristóteles, Descartes, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E aqui eu faço uma ressalva nesses 2 últimos, que são pensadores cristãos. E aqui a gente começa a identificar uma mudança da prova do Enem nestes últimos anos, que é uma maior abordagem de temas relacionados ao cristianismo. Isso, uma clara influência do atual governo e dos ministros da educação que passaram ali pelo comando do MEC nesses últimos anos. Então, aqui a gente já começa a desenhar um pouco o que será o Enem 2021, mas a gente já vai falar dele. Vamos falar primeiro da minha área específica de conhecimento, que é a história. Bom, análise de leis. O Enem sempre trouxe fragmento de Constituição, fragmento de legislação, leis abolicionistas, lei de terras, que também faz uma relação com a prova de geografia, né, a questão agrária brasileira. Então, esse tipo de documento quase sempre aparece para você analisar o quê? Sistema político brasileiro, quem vota, quem não vota, mudanças sociais introduzidas pela legislação, né? Esse tipo de temática muito frequente. E isso se remete muito também à ideia da história contemporânea, né? Que é o quê? Basicamente ali do século XIX para frente. Então, no caso de história do Brasil, Brasil Império e Brasil Republicano, sendo que Brasil República cai demais, tanto que eu destaquei aqui como um tópico, né? E no caso de Brasil Imperial, a questão muito frequente da escravidão,
né, a transformação do Brasil de um país escravista para um país de população livre, as leis abolicionistas, os impactos econômicos dessa transição, né, a questão da imigração, que aí também se remete à prova de geografia. Então, isso aparece com certa frequência. Agora, questões ligadas à industrialização, porque também dialoga bem com a sociologia e a geografia, né? Então, Revolução Industrial, os impactos dessa dinâmica toda, do imperialismo. Então, isso aparece demais na prova. Mas nós temos visto nos últimos anos uma mudança muito grande na prova de história. Ela tem realmente deixado de abordar temas contemporâneos e começou a privilegiar alguns assuntos que até então não apareciam. Por exemplo, nós tivemos uma questão sobre o Código de Hammurabi, uma legislação da antiguidade. Começou a se dar um peso muito grande para alguns conteúdos que não dialogam com o cotidiano dos alunos. E isso é, obviamente, uma influência dessas mudanças no Ministério da Educação. Tanto que nós temos alguns tópicos polêmicos. Por exemplo, pela segunda vez o Enem deixa de abordar a ditadura militar. Pessoal, nós tivemos questão que abordou ditadura militar praticamente em todos os anos do Enem. Desses aqui que eu analisei, nós temos uma questão de 2016, que fala da Operação Condor, uma questão de 2017, que fala do golpe militar, e uma questão de 2018 que fala do enfio, fala da questão ali da lei da anistia e tal. 19 e 20 não há questões que mencionam ditadura militar. E aí aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo que frisa bem isso, né? Conteúdos de história do ensino médio sumiram da prova desde o início do governo Bolsonaro. Então aqui não dá para falar dessas mudanças do Enem sem relacionar elas com o momento político do Brasil. Por que ditadura militar não apareceu nesses dois últimos Enem e considero que não vai aparecer no Enem 2021? Porque nós temos um governo no país que admira o período da ditadura militar brasileira e não concorda com a terminologia ditadura militar, relativiza a gravidade da ditadura militar brasileira. E aí prefere não tocar no assunto, tira do Enem. Vamos fazer com que as pessoas parem de analisar isso, pensar sobre isso. É essa a postura. Então, ditadura militar não tem aparecido. Como não tem aparecido ditadura militar, você tem que colocar alguma coisa no lugar. E aí a gente tem que pensar que o atual ministro da Educação é um pastor evangélico. E aqui não é uma crítica ao fato dele ser um pastor evangélico. A questão é, ele é um homem que interpreta o mundo e, portanto, tem uma visão da educação muito ligada a uma questão de moral religiosa. E usa o seu cargo para colocar isso dentro do Enem. Prova disso é a tese da criação de um tribunal ideológico no Enem. MEC ignora a área técnica, porque as questões do Enem são revisadas, mas elas são revisadas por uma área técnica, do tipo, isso aqui é uma questão pertinente do campo da física, da química, da história, da geografia, isso aqui é uma questão que tem gabarito, né? Ou que está se afirmando nessa questão uma grande bobagem, por exemplo. Isso é uma questão técnica, isso é uma questão de conhecimento, da área acadêmica. Mas o atual ministro Milton Ribeiro quer criar um comitê para avaliar questões que, na opinião dele, são subjetivas. E aqui vamos interpretar o que ele quer dizer com questões subjetivas. Seriam questões que, no entender dele, abrem brecha para múltiplas interpretações. Então, por exemplo, para ele, ditadura militar não é uma questão acadêmica, é uma questão ideológica. Porque ele não vê como ditadura. Então, melhor não colocar na prova. E atentem valores morais. Mas aqui também é uma outra questão controversa, e essa sim subjetiva. O que são valores morais? E aqui a gente precisa lembrar que os vestibulares e o Enem nunca
colocaram questões relativas, por exemplo, a morais específicas, principalmente de cunho religioso. Porque você não pode pressupor que o candidato que está prestando a prova advoga, professa uma ou outra religião, senão você está beneficiando um grupo em detrimento de outro. Então, por exemplo, a questão do Enem que versa sobre comunidades cristãs, eu achei complicada, porque quem não é praticante do cristianismo, por exemplo, faz a questão, mas quem faz com mais facilidade. Porque não é uma temática, inclusive os vocabulários usados em algumas questões são expressões muito próprias de quem pratica determinadas vertentes do cristianismo. Mas, né, o MEC considera que algumas questões são controversas, então não serão colocadas na prova. E aqui a gente pode recuperar algumas falas recentes do ministro que dizem o seguinte, né, que, por exemplo, universidade não é para todos, né, que não é todo mundo que deveria fazer universidade, ou que estudantes que têm algum tipo de necessidade especial atrapalham os demais, então não deveriam estar na mesma sala de aula. Ou seja, duas falas que vão contra as propostas até de intervenção das redações do Enem, que são sempre propostas inclusivas. Então, o que a gente pode esperar para o Enem em 2021 e agora a aposta minha, não aparecerão questões relacionadas à ditadura militar. As propostas de redação que eles vão analisar serão sempre propostas bem água com açúcar. Né? Não vão aparecer questões muito ligadas, por exemplo, a disputas por ampliação de direitos, né? Críticas a regimes autoritários. Então, quer dizer, os caras vão tirar isso da prova. Muito provavelmente vai aparecer questão de temática relacionada à filosofia medieval, né, a história da antiguidade, a história do Brasil colônia, coisas muito distantes da realidade dos estudantes que estão ali sentados fazendo a prova. Porque existe uma tendência no Enem, a partir deste ministro, em você descolar a prova da realidade social dos alunos. Por quê? Porque assim você evita o questionamento do momento atual em que nós vivemos. Tá? Por outro lado, os vestibulares aqui das 3 estaduais paulistas, né, FUVEST, Unesp e Unicamp, têm caminhado no sentido contrário, né? Tem dado umas cutucadas nas provas nesses temas. Então, também fique de olho aí se você vai prestar os vestibulares, tá? Bom, pessoal, para esse vídeo não se alongar, eu vou encerrar ele aqui. Aqui do lado eu vou deixar a resolução dessas questões ditas polêmicas, né, dos vestibulares e do Enem, principalmente essas referentes à ditadura militar que motivaram aí essas falas do ministro da Educação. Tá? Então, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Tá? Um abraço e tchau.